e abro para as reflexões. Se alguém tem alguma questão, deixa eu ver se alguém digitou alguma coisa aqui. Temos sim. A Maylin falou como o emocionalismo pode afetar as finanças. Poderia dar um exemplo? Já volto ali. Vou ler as três para estar com a visão de conjunto. A Cris Lopes colocou uma consim lúcida. Já pode ter lucidez para compreender a sua situação na área financeira, porém, ainda assim, se comporta de modo a desperdiçar os recursos que recebe? Penso que, neste caso, olhar o detalhe da pensionização, que ainda leva a isso, poderia falar um pouco mais sobre isso? Eu já falo, Cris. E a Maylin fala, a nossa profissão foi programada durante o curso intermissivo para suprir a necessidade financeira aqui no intrafísico, para cumprir a ProExis. Poderia dar um exemplo de como o maximecanismo atua para indicar o fluxo correto da obtenção de recursos? Muito legal as perguntas. Se alguém tiver mais alguma, por favor, fique à vontade. Se quiser habilitar o microfone também está a qualquer momento. Vamos lá, Maylin, a primeira pergunta, eu vou fazer uma relação das duas, né? Eu vou começar pela última, porque vai facilitar a resposta da primeira. Eu costumo dizer que, tanto para relacionamentos, quanto para profissão, nós não viemos com uma apenas programação de consciência que eu vou encontrar aqui, ou de profissão que eu possa alcançar aquilo que eu tenho no meu escopo de ProExis. O que faz a diferença é a definição da especialidade pessoal, do público-alvo que te procura. Esse público-alvo que te procura, quando você vai clareando, vai entendendo um pouco melhor que público é esse, por que eu sou demandado sempre para esse tema, e eu tenho expertise daquilo, na minha casa, na minha família, muitos tinham essa dificuldade e eu vim com uma habilidade que eu não sei porquê. Aquilo vai começando a construir, de fato, qual é a melhor profissão, qual é a profissão que mais vai ajudar você a estar frente a frente com aquele público-alvo e fazer maior quantidade de esclarecimento. Porque, às vezes, pode ser que em uma etapa da vida, e hoje com o envelhecimento, com a longevidade, a gente tem maior disponibilidade para isso, a gente pode ser que faça uma, duas ou até três profissões ao longo de uma vida e faça a prestação desse serviço e atenda um público-alvo, mas vamos pensar aqui na faixa etária da maioria que está aqui. Se a gente hoje observar e falar assim, bom, com o que eu já vivi nessa vida, qual é o tipo de assistência que eu venho prestando? Que tipo de consciências que me procuram para tirar dúvidas? Com qual tipo de assunto as pessoas me procuram para tirar dúvidas? Eu sei que a Miriam, que está aqui, ela fez ali, eu acho que o Carlos também fez, e eu acho que só dessa turma aqui, se alguém fez também e eu não falei, por favor, me informe. O curso Identificação das Diretrizes da ProExis. Esse curso Identificação das Diretrizes da ProExis também dá um pouco mais de informação sobre a sua especialidade. Mas se você parar hoje e pensar assim, o que mexe comigo no mundo? O que eu me dedico horas e horas para estudar e prestar o serviço? Quais são as pessoas que me procuram com qual temática? Quando eu começar a observar isso, aí eu vou começar a encontrar o público que me procura. A expertise que eu tenho para prestar esse esclarecimento para as pessoas. E se eu estiver, quanto mais conectado eu estiver com uma profissão que me ajude a ampliar no atacado o atendimento a essas pessoas, melhor. Então, não é, entenda, Maylin, que não é a questão da profissão que você está escolhendo. E é uma. Não. Pode ser que, para atender aquele público, você vai até fazer uma migração profissional e você vai entender que aquela profissão que você está escolhendo tem a ver com uma ampliação do alcance da assistência que você precisa prestar. Estamos falando aqui em atacadismo interassistencial. Como é que eu amplio a assistência que eu já faço para um público-alvo? E aí, volto na primeira pergunta sua, emocionalismo. Quando eu não olho esta questão profissional, a minha realidade financeira, o maximecanismo tentando me mostrar que às vezes eu estou querendo fazer uma profissão, e aí vira e mexe, acontece, alguém me oferece uma oportunidade aqui, e aí eu não vou, eu fico batendo naquela tecla. Volta de novo uma oportunidade e as demandas vêm dali. Enquanto eu ficar batendo nesta tecla, eu tenho um alcance assistencial. Não vou falar que não tem, porque tem. A gente já tem essa predisposição.
Mas quando eu olhar que o maximecanismo está me mostrando isso, e se eu colocar o pé nesse maximecanismo, nisso que o maximecanismo está me mostrando, as coisas começam a acelerar. Aí, para eu fazer essa reflexão, eu não posso ter emocionalismo, eu preciso ter racionalidade, raciocínio, mental soma colocando para funcionar. É olhar para aquela realidade e falar assim, por que que isso está acontecendo? Por que que eu sempre estou escolhendo isso e isso aqui não está me dando o recurso necessário? Que tal eu fazer esta curvinha? E aí aí é acerto e erro. Quando você faz esse reajuste na sua programação existencial, as coisas começam a acontecer e você fala, opa, começou a funcionar o maximecanismo. E aí você vai perceber que o emocionalismo começa a ficar de lado e o autodiscernimento começa a ampliar, começa a vir ideias, a autoconscientização multidimensional vai ampliando, mas você tem que estar focado que enquanto você estiver emocional olhando para a sua realidade profissional e a não entrada de recursos, você não abre uma cognição discernida para pensar no atacadismo interassistencial. Veja se eu respondi, eu sei que é complexo pensar nisso tudo, mas pense sobre esses temas e a gente vai falando e construindo isso. Eu posso perguntar só uma coisa, Caio? Pois não. Eu entendi bem o que você disse, assim. Só que eu fico com uma dúvida no seguinte, tá? Digamos que a gente tem encontrado esse veio, assim, sabe, profissional e que tudo isso tenha coerência, digamos assim. Aí chega num determinado momento, você mais ou menos se encontra dentro daquilo, os recursos começam a aparecer, você se organiza financeiramente. Ah, tá. Digamos que você teve amparo para tudo isso até um determinado momento. Aí pode chegar um ponto em que você precise dar um salto de onde você estava para um outro local. Como é que eu vou explicar isso mais claramente? Assim? Mas é como se, tá, você cumpriu aquele objetivo, sabe? E agora o teu objetivo passa para um segundo nível, digamos assim. Isso é possível? Isso tem coerência? Porque, veja, se você começa a pensar, você estava procurando esse equilíbrio financeiro. Obviamente que talvez você ainda não tenha o pé de meia, mas você conseguiu o equilíbrio, que já é uma grande coisa para quem não tinha equilíbrio nenhum. Depois que você consegue esse equilíbrio, é possível ter uma segunda necessidade, como se você tivesse chegado ao patamar desse nível e tivesse sofrendo talvez uma necessidade ou um insight, eu não sei como dizer exatamente isso, mas de saltar esse nível, ir para um próximo nível. Isso existe? É possível pensar assim? Existe e faz parte do processo evolutivo. Pensa que a escala evolutiva tem fases, tem etapas, tem níveis. Então, você precisa olhar que eu costumo dizer que em determinados momentos, para a gente dar um novo salto no nosso processo evolutivo, algumas ferramentas que a gente sabia usar muito bem começam a ficar enferrujada e aquilo não funciona mais, porque a gente precisa olhar para um novo paradigma, um novo passo, um novo salto. Lembra dos 5 ciclos evolutivos? A gente não fica estanque. Uma vez que eu começo a atender um público, esse público vai começar a se sutilizar, vai ter melhor. E quando eu estou no maximecanismo mostrando que eu tenho potencial, as coisas vão acontecendo e vão evoluindo. Então, eu sempre uso o exemplo do médico, né? O médico generalista, chegava tudo para ele. Só que à medida que ele foi se especializando, começou a vir pessoas com uma dificuldade um pouco mais específica. E quanto mais ele for se especializando, mais o alcance e a profundidade interassistencial vai se utilizar. Então, é etapa, mais ou menos o game, né? Você acaba uma etapa, você vem para uma próxima com novos desafios maiores. Isso faz parte do processo evolutivo. E isso denota que você está caminhando no processo evolutivo. Isso para mim, só afirma que, opa, chegou uma etapa, eu venci essa etapa e eu preciso dar novos saltos. Você muitas vezes vai trocar a sua equipe de amparadores, porque é um novo patamar de assistência, aqueles amparadores vão migrar e você vai receber um amparo de função diferente, porque para fazer aquele novo trabalho precisa ser diferente. É muito legal, essa sua pergunta é muito bacana, porque esse é o passo da evolução. Isso você está em linha com a evolução. Eu vou responder a da Cris e vou caminhar, porque tem bastante coisa ainda para a gente fazer. Cris, a sua afirmação ali, ela já pode ter lucidez e compreender
mas desperdiçar os recursos de que recebe, aí você está atuando anticosmoeticamente. Porque se o mecanismo veio te proporcionando você entender, você receber aquele recurso financeiro, tinha uma aplicação. À medida que você não aplica aquilo naquele projeto, pode acontecer uma escassez lá na frente. Não é punição, não é, senão a gente entra por uma questão religiosa, mas é causa e efeito. Como é que o maximecanismo pode te mostrar que aquilo que você estava fazendo precisa de uma mudança para você reperspectivar e alcançar novamente o seu público-alvo? Você vai olhar para aquilo e vai falar assim, puxa, tudo funcionava bem e agora não está funcionando. Aí você olha, volta e fala, puxa, eu desperdicei. Eu abri mão daquilo que estava chegando para fazer uma assistência e acabei não fazendo. Então, esse momento, ele pode lhe proporcionar. E aí, a pensenidade influencia, o seu olhar para o maximecanismo influencia. Se você não estiver atenta a isso, vai passar, como dizem, passa boi, passa boiada. Vai passar um monte de coisa e você nem vai perceber. Caio, antes de seguir, eu sei que você ainda está nessa ambientação, né, da parte logística, só para dizer um pouco com relação à pergunta que talvez não tenha ficado tão claro. Eu também não escutei bem a resposta que você deu devido à interferência, mas o que eu queria dizer ali por exemplo, uma consim que ela já tem a lucidez sobre o processo dela, como um exemplo né, na temática financeira, e ela começa a fazer reciclagem, só que ela é jejum. Então, assim, ela acabou de dar um passo adiante sobre aquela área, a dificuldade que ela tem naquela área, e essas consciências que estão nessa fase, que deu esse primeiro passo, ainda a receber ainda aquela, como eu posso dizer, aquela influência para fazer a mesma coisa, para mimetizar de forma patológica, né, aquele comportamento. Era nesse sentido que eu não sei se eu me fiz entender, mas nesse sentido, ou seja, ela está lúcida do processo dela, mas não está 100% lúcida porque ela ainda repete um comportamento patológico do gerir dinheiro, um exemplo prático, né? Uma pessoa está com dívida, tal, tem as questões dela, não consegue tal, e no primeiro momento que ela recebe um pagamento, os olhos brilham para gastar com alguma coisa, né? Sabendo que ela tem ali, já consegue perceber o processo dela, já consegue um planejamento, sabe que tem que seguir, mas a cabeça, não sei, a mentalidade ainda volta para aquele, não, mas eu só, né, uma pizza, sobrinho, só eu estava pensando dentro disso. Sim, e isso é muito comum, Cris, porque a gente volta no modus operandi que era o normal nosso. Vejam, isso acontece em tudo. Ontem eu estava falando com um professor de educação física, um educador físico e fisioterapeuta, eu estava falando sobre corrida, dependendo de como eu corro, o meu joelho dá uma pinçada, e ele falou, Caio, todo o seu processo é da pisada, se está pronada, se não está, tem vários detalhes. Ele falou assim, eu vou te ensinar um procedimento, mas se você não treinar, se você não colocar em prática, a sua memória, quando você estiver cansado, a sua memória volta para aquele modelo antigo. E isso é treino, é treino, é treino. Até a sua memória começar a pegar. É mais ou menos aquilo de sinapse, né? Para uma sinapse ser, de fato, ela está sedimentada e a gente entender, são 2 anos você praticando aquilo. Então, não é diferente. Quando você começa a pensar no financeiro, é a mesma coisa. É muito comum, se a pessoa não deixa escrito quais são os objetivos, entrou o recurso, ela vai falar assim, eu mereço, eu preciso comprar aquele computador de tantos R$1.000, e que, quando ela estava lúcida fazendo o projeto dela, o computador que ela tem ainda duraria mais 3 anos e aquele dinheiro ela iria investir em tal projeto. Mas isso é modus operandi, e a gente faz muito isso, você está certíssimo. A gente precisa ter a clareza escrita, qual é o objetivo, onde eu quero chegar. Porque quando eu tenho escrito, a qualquer momento que algo muda, você volta lá para o papel e fala, é verdade, me deu até essa ideia, mas isso é o meu mecanismo normal, eu preciso voltar para o meu projeto. Isso ajuda. Por isso o professor Valdo falava muito de escreva, deixa lá, sim. Porque aí facilita. Bom, posso avançar aqui, pessoal? Desculpa, então, de novo, por essa questão na falha da internet. Eu não pude, não sei o que aconteceu aqui. Sim, além dessa auto-organização. Não,
Pode falar, Cris. Ok, obrigada, Caia. Porque além dessa auto-organização, né, porque assim, além dessa auto-organização, o que você falou com relação ao treino me faz muito mais sentido. Porque é preciso, assim, para criar como se fosse uma neoplasticidade, né? É uma nova eu preciso memória. realmente, o treino é o músculo, né? O cérebro é músculo, aí tem para saber, etc. Nova memória, né? Isso. Ok, obrigada. Ok?